Salve Maria, caríssimos irmãos! Então hoje eu irei dar a última formação para vocês, que é sobre as virtudes. Então, o que são virtudes? O que é virtude? Virtude é uma disposição estável para o bem. É um agir habitualmente bem, ou seja, um bom hábito. Então, as virtudes são adquiridas pela força da vontade. Então, nós usamos a faculdade irascível para poder adquirir as virtudes. Então, nós temos 4 virtudes cardeais, ou também chamadas de virtudes humanas. 4 virtudes humanas: a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Cardeais, porque elas são eixos. É como fossem cabeças ou mães de outras virtudes. Dentro dessas 4 virtudes, há umas virtudes anexas. Então, antes de falar das virtudes propriamente, eu irei falar da importância da gente ter essa noção que nós temos essas 2 dimensões, né? Nós somos pessoas afetivas e racionais. O que são as nossas afetividades? As nossas afetividades são as nossas emoções, os nossos sentimentos. E a nossa razão, a nossa inteligência, é a nossa vontade. É interessante que nós temos que ter essa consciência, né? As nossas afetividades, ela não pode ser o que nos move, né? Os nossos sentimentos, as nossas emoções, não pode ser o que nos move. Quem deve nos guiar, nos mover é a nossa razão, é a nossa vontade, é a nossa inteligência. Então, as nossas afetividades, nossas emoções e sentimentos, elas são como crianças que devem ser conduzidas, né? Como uma criança precisa ser conduzida pelo adulto, as nossas afetividades, elas devem ser conduzidas pela nossa razão, pela nossa vontade, pela nossa inteligência. É como eu sempre falava para vocês, né? A nossa fé jamais pode estar alicerçada nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. É como construir um castelo em areia, né? E as nossas emoções são essa areia, que ora o vento bate e leva para lá e para cá, e muda conforme o tempo, conforme o vento. Então, a nossa fé deve estar alicerçada na nossa razão, na nossa vontade, no nosso intelecto. Uma vez que nós tivemos a oportunidade de conhecer a verdade que nos foi revelada em Jesus Cristo e também através da sua igreja, nós temos que ser guiados por a razão e pela vontade. Então, a primeira virtude cardeal, nós vamos falar sobre a prudência, também conhecido como sabedoria. É a capacidade de decidir as coisas certas, na hora certa, pelos meios corretos, pelos meios certos. Então, as virtudes, ela sendo um bom hábito, ela deve estar direcionada em 3 dimensões, em 3 alvos, que é o bem, o belo e a verdade. O bem, o belo e a verdade. Então, para que uma ação, uma atitude nossa seja realmente uma virtude, ela tem que estar direcionada para essas 3 realidades: bem, belo e verdade. Então, na virtude da prudência, nós vamos encontrar também outras virtudes anexas, como eu havia falado para vocês, né? Essas virtudes são como fossem mães ou cabeças que geram outras e que têm algumas outras virtudes anexadas a elas. Então, uma forma de adquirir a prudência é através da oração, da leitura da Bíblia, né, da Palavra de Deus, da leitura de escritos, né, de santos, confissão, jejum,
meditação das verdades e a meditação da palavra de Deus. Meditação das verdades de fé, a meditação das nossas verdades contidas, né, na nossa fé católica, nossa fé cristã. E adoração, né? Então, é uma forma de adquirir essa virtude da prudência. Aqui, nós temos o vício oposto à prudência, que é justamente a imprudência, né? Uma pessoa que não mede, que não analisa as suas ações e suas consequências. É uma pessoa imprudente, inconsequente, né? Então, é o vício que vai de oposto à prudência. E aqui, abrindo um adendo, um parênteses muito importante, porque às vezes a gente pode estar sendo enganado, dando desculpa para nós mesmos, dizendo, eu não vou agir, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou falar tal coisa, porque eu estou sendo prudente. E muitas vezes, na verdade, nós estamos sendo covardes e medrosos. Então nós temos que nos questionar, deixar de fazer algo, ou talvez mesmo fazer algo. O que está me motivando? É realmente a prudência, que é a capacidade de decidir e de agir da forma certa, na hora certa, pelos meios corretos? Ou, na verdade, eu estou sendo covarde, eu estou sendo medroso, com a desculpa que eu estou sendo prudente? Então, nós temos que sermos verdadeiros conosco mesmos e nos questionar de qual realmente está por trás, né, dessa ação ou dessa, né, indolência, não sei. Se é a covardia, se é o medo ou se é realmente a prudência. Outra virtude cardeal é a temperança. Então, o que é a temperança? É a virtude que modera, que equilibra a nossa relação com os prazeres, né? Aqui com a alimentação, com sexo, com compras, tudo que a temperança ela nos modera tudo que a nossa relação, né, com os prazeres em gerais. Então, aí eu posso até que acrescentar, né, hoje, atualmente, no uso, né, do celular e das mídias sociais. Então, a virtude, dentro da virtude da temperança, nós vamos encontrar outras virtudes, como eu falei, as virtudes anexas, como fossem filhas da temperança. Vamos encontrar a castidade. Então, é a forma ordenada, digna de usar, né, usufruir da nossa sexualidade. Também vamos encontrar a discrição, o desapego, a mortificação e a humildade. Então, nós vamos encontrar essas virtudes dentro da temperança e outras também. Só estou falando aqui as principais. Então, o vício contra a temperança, né, é a intemperança, justamente essa desordem com os prazeres, né? Então, essa desordem na relação com os prazeres. Uma pessoa desordenada. E a terceira virtude cardeal, nós vamos encontrar a justiça. E o que é a justiça? É dar ao outro o direito, né, o que lhe é devido, por direito o que lhe é devido. Então, e a Deus também. Então, é dar ao outro e a Deus o que lhe é devido. Então, a Deus, o que é devido a Deus? A nossa adoração, a glória e o nosso amor e o nosso respeito. E para com o próximo, o respeito, né, daquilo que lhe cabe, né, de bem, de bom. Lembrando que virtude é um hábito bom, tá? É bondade, é beleza, é verdade. Então, o vício que bate de frente contra a justiça é justamente a injustiça, né?
uma pessoa injusta, ela não está praticando a virtude da justiça. E dentro da justiça, nós vamos encontrar outras virtudes. Amizade, liberdade. A liberdade aqui é o desapego, né, aos bens terrenos, aos bens passageiros. Piedade, que tem a ver com a religião. O que é uma pessoa piedosa? É uma pessoa que busca agradar a Deus, que busca fazer a vontade de Deus, que busca discernir a vontade de Deus. Uma pessoa piedosa, piedade. Também a virtude da gratidão, encontramos na justiça, da honestidade, equidade, que é a aplicação da lei justa. Equidade é a aplicação da lei justa. E nós aqui no Brasil, nós estamos precisando muito disso, né? Equidade, uma lei justa. E agora, a última virtude, que é a virtude cardeal da fortaleza. O que é fortaleza? É o ato de resistir, suportar as dificuldades para conseguir coisas elevadas. Então, é uma virilidade, uma força. A fortaleza é uma virtude que fortalece a nossa apetite irascível, né? A nossa vontade. Apetite irascível, a nossa vontade. Lembrando que coragem não é, que está dentro da fortaleza, né? Essa virtude, coragem não é ausência de medo, mas é agir apesar do medo. É conseguir enfrentar o medo. Não deixar que o medo detenha, né? Ou detenha. O forte se deleita e se alegra, né? Se deleita na sua própria força, mesmo não sendo agradável o processo. Então, uma pessoa forte, ela se alegra na sua força, na sua determinação, mesmo que o processo para conseguir o que ela deseja, o alvo, né, o objetivo, não seja prazeroso, não seja agradável, mas mesmo assim ela se alegra, se deleita, né, na sua força. Então, as virtudes anexas à fortaleza é justamente a coragem, a audácia, bondade, heroísmo, magnanimidade, que é desejar coisas elevadas, uma alma grande que exerce obras grandes, faz obras grandes. A perseverança, que é a constância, né? Tá dentro da fortaleza. A paciência. O que é a paciência? A paciência é conseguir passar, suportar os sofrimentos, as dificuldades com dignidade, sem desespero. Então, isso é paciência, é sofrer com a paz. E magnificência, que é justamente uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa. Então, está dentro da virtude da fortaleza. Uma pessoa desapegada aos bens, ela é muito caridosa, ela usa os seus bens para auxiliar aos outros. E o vício que se opõe à magnificência é justamente a parcimônia. O que é parcimônia? A gente pode falar que é uma pessoa de mão de vaca, né? Uma pessoa avarenta, apegada a seus bens, incapaz de ser caridoso, bondoso para com o próximo. E interessante que Santa Teresa de Ávila, ela dizia para suas irmãs, né, que ela era a madre dos conventos. Então ela dizia para suas irmãs, né, sejam fortes, sejam viris, sejam corajosos. E ela falava de uma determinada determinação. E ela pedia a Deus essa determinada determinação em conquistar o objetivo, né? Atingir o alvo que ela se determinava, que era amar a Deus, que era a oração, que era amar o próximo. A determinação é uma decisão firme, inabalável, de perseverar até o fim do objetivo. É uma decisão firme, inabalável, de
perseverar até o fim do objetivo. Ou seja, não desistir, mesmo que as coisas estejam, o processo seja doloroso, seja sacrificante, né? Mas a pessoa está ali determinada, focado a conseguir aquele objetivo que ela se propôs. É interessante que a bondade que está dentro da fortaleza, ela não pode ser confundida com aquelas pessoas que são boazinhas, né? Que justamente uma pessoa boazinha, na verdade, ela é uma pessoa má, ela é uma pessoa covarde, que ela não é capaz, né, de desagradar as pessoas, né, por medo de não ser aceito, né, de ser cobrado. Então, ser uma pessoa bonzinha não tem nada a ver com ser uma pessoa boa. E para ser uma pessoa boa verdadeiramente, requer uma fortaleza, né? Uma coragem, uma ousadia. Porque muitas vezes ela vai fazer o que é certo, o bom, né? É uma coisa boa, mas não vai receber nenhum agradecimento em troca, não vai receber nenhum reconhecimento, mas mesmo assim ela está determinada a fazer o bem, apesar de receber os louvores ou não. As pessoas, né, que são muito mimadas pelos seus pais ou pelos seus cuidadores, tende a ser uma pessoa muito fraca, uma pessoa até às vezes covarde, uma pessoa medrosa. Então, passar muito mão na cabeça dos filhos, né, mimá-los em excesso, né, faz mal para, né, os filhos, porque se tornaram pessoas fracas, em especial para os meninos. Isso, os pais, em especial as mães, que tendem a se apegar mais aos meninos, devem estar atentas a isso, a não se exceder no cuidado, na proteção, porque isso vai deixar os filhos fracos, né? Os filhos bananas. Então, temos que ter cuidado em relação a isso. Os pais, as mães, eles devem impulsionar e orientar os filhos para que sejam, né, corajosos, determinados no bem. Né? Então, motivá-los a ter atitudes corajosas. E lembrando que uma pessoa corajosa é uma pessoa que age apesar do medo. Ela não deixa que o medo a detenha, a paralise. E os vícios contrários à fortaleza, justamente a covardia. Uma pessoa covarde é uma pessoa maldosa, capaz de fazer atrocidades. Por exemplo, hoje em dia a gente vê que a masculinidade está sendo atacada, né? De propósito, de várias maneiras, com ideologias, né? Com ideias, mas também na parte química, porque hoje a nossa alimentação ela tem sido muito bombardeada com químicas e hormônios femininos. Então, esses sucos de caixinha, cervejas, né? A alimentação está sendo muito colocadas hormônios femininos, para que os meninos se tornem cada vez mais afeminados, para que a testosterona, né, que é justamente esse hormônio que dá coragem, que dá ousadia ao homem, né, as pessoas, em especial os homens que têm mais testosterona, está sendo a cada ano tendo essa queda devido à alimentação, devido ao estresse, devido também a essa preguiça, né, essa falta de exercitar-se, o físico, né? Então os homens têm perdido cada vez mais a testosterona, que é esse hormônio que dá ousadia, de conquista, né? De ação. Então, abrindo aqui um adendo para os meninos, né? Para os homens, né?
evitem comer muito pão, bolo, açúcar, né? Massas em geral. E tentem comer mais proteína, né? Animal. Façam exercícios, em especial, façam alguma luta, musculação. A musculação também ativa muito a testosterona, em especial malhar as pernas. Ativa esse hormônio da coragem, da ousadia, da conquista. E também, aqui no Brasil, nós temos também um vício também que é oposto também à fortaleza, que é justamente se fazer de vítima, né? O vitimismo. A gente vê que aqui no Brasil, essa cultura de vitimismo é bem difundida aqui, né? A gente vê, no discurso das pessoas, né? Eu não consigo tal coisa, eu não consigo fazer faculdade porque eu pago aluguel, porque eu ganho um salário mínimo e tal. E vai usando várias desculpas, né? Várias desculpas. É lógico que é uma dificuldade, mas se realmente a pessoa quer, né, em algumas situações, em alguma circunstância, dá para exercer, né, e conseguir conquistar o que ela almeja, que ela deseja, né? Então, temos que estar atentos a isso. A gente muitas vezes somos vítimas de várias coisas, né? Mas não assumir esse papel, né? Esse altar, né? Esse destaque de vitimismo, né? Se fazer de vítima sempre, né? É uma certa forma uma covardia, é uma ingratidão, é uma preguiça, tá? É interessante que Deus fala, né? Para Josué, lá em Josué 1, versículo do 6 ao 9, né? Diz para ele ser forte, né? E corajoso, ser firme e corajoso. E na Bíblia nós vamos encontrar 360 vezes essa motivação, essa ordem, né? De ser corajoso, de ser forte. 366 vezes na Bíblia, um para cada dia no ano. Então, Deus nos manda a ser corajosos, audaciosos, né? E lembrando que ser corajoso é agir apesar do medo, é não deixar o medo nos deter. E depois nós vamos ver outras virtudes, que é as virtudes... Antes de eu entrar nas virtudes teologais, interessante aqui, sem a paciência, prestem atenção, lembra que paciência é sofrer as dificuldades com dignidade, sem se desesperar, né? Suportar as dificuldades, os sofrimentos com dignidade. Sem a paciência não pode haver humildade. Sem humildade não pode haver sabedoria. Sabedoria é ter uma visão, é ter os sentimentos, né, de Deus. Então, agora vamos para as virtudes teologais. Nós vimos as 4 virtudes cardeais, né, ou também ditas virtudes humanas: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Agora nós vamos para as 3 virtudes teologais. Teo, Deus. Então, são virtudes que vêm pela graça de Deus. Deus nos presenteia com essas virtudes. Então, as virtudes teologais, Teo, Deus, são infundidas em nós pelo batismo. Então, Deus infunde no poder do Santo Espírito essas virtudes no batismo. E é confirmada, né, e acrescentada ali na crisma, pelos dons que recebemos na crisma. Então, a primeira virtude teologal, né, que é infundida em nosso coração, mesmo a gente sendo criança, bebê, sendo batizado, está lá dentro, né, a sementinha, né, a fé. Então, a fé, o que é a fé? É a certeza, é o firme fundamento das coisas que se espera, das coisas que não se veem. Lá em Hebreus 11, versículo 1.
Então, na fé, eu creio que sou amado por Deus. Eu creio que sou capaz de amar a Deus e ao próximo. Então, devemos pedir para que Deus aumente cada vez mais a nossa fé. Então, deve ser pedida, você tem que pedir todo dia. Peça o dom da fé, que ela cresça cada vez mais. Então, lembrando que no próprio tratado, diz que a Virgem Maria guardou, antes de entrar no céu, né, de entrar na glória, ela guardou a fé dela para nós. E lembrando que aqui na Terra jamais existia alguém que tivesse tamanha fé como a Virgem Maria. Tá? Lembrando que Jesus não tinha fé porque ele é Deus, ele não precisava de fé, né? Mas nós, seres humanos, precisamos de fé. Todos os seres humanos, né, nós precisamos da fé. E lembrando que a fé é a condição sine qua non, irrevogável, indispensável para que possamos um dia alcançar a salvação, tá? Tanto que a palavra de Deus fala, São Paulo fala que quem naufragou, né, quem perdeu a fé, quem apostatou da fé, não agrada mais a Deus. Então, como obter e pedir para que Deus aumente a nossa fé? Através da oração, da meditação da palavra de Deus. Então, a meditação das verdades da fé, da nossa fé, né? Então, é uma forma de pedir e de aumentar cada vez a nossa fé. Ler a palavra de Deus e meditar é fundamental. Então, o católico, ele deve ler a palavra de Deus. Ele deve ler a Bíblia e meditar e orar com a palavra de Deus. Isso é fundamental, né? A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Tanto que muitas vezes você vai passar por dificuldades, vai passar por tribulações, e a sua fé, através do conhecimento da palavra de Deus, vai te dar força, né? A palavra de Deus vai te dar força para poder suportar as dificuldades, né? Os ataques contra a sua fé. A palavra de Deus é fundamental. Então, e a segunda virtude teologal que Deus infunde no nosso coração, ou seja, é um presente, é uma graça de Deus, é a esperança. Então, fé, esperança e caridade. Lembra que São Paulo fala sobre elas? Então, a esperança é o quê? É esperarmos o cumprimento das promessas de Deus. Nós esperamos o Cristo, né? Nós esperamos o céu. Então, aqui não é uma virtude puramente humana, né? Não, temos a esperança humana, que nós esperamos as coisas boas daqui, né? Conquistar, conseguir as coisas. Mas aqui eu estou falando da virtude teologal, que é esperar o cumprimento da promessa de Deus. Esperarmos o céu, esperarmos o Cristo, Jesus, né? E o interessante é que a nossa fé, a nossa esperança, ela é muito atacada, né? Pelo desânimo, como eu já havia falado para vocês. O desânimo, ele é uma tentação diabólica. Ele é uma arma muito eficaz para que as pessoas venham desesperar, né? Desistir, realmente abandonar a sua caminhada, a sua busca de estar ali em comunhão, em amizade com Deus. Então, a desesperança, ela é perigosa, é uma tentação muito perigosa que o demônio usa bastante. Então, se a pessoa não consegue perceber ali, né, a ação, o andamento do desânimo, ela pode, né, perder a sua salvação. Ela desiste, desânimo, né? Essa falta de ânimo, essa falta de vida, essa falta de determinação, né, de esperar o cumprimento da promessa de Deus. Então, ela é muito perigosa. E o desânimo é uma tentação que emburrece e nos condena ao inferno se não resistirmos a ele. A tentação, o desânimo, emburrece e nos condena ao inferno se não resistirmos, né, a ele. Então, o desânimo é uma tentação muito perigosa. Toda vez que fomos acometidos pelo desânimo, nós temos que aí nos determinarmos, como Santa Teresa fala, uma determinada determinação. Então, se estamos desanimados com a oração, aí que a gente tem que orar mesmo sem sentimentos, lembra? Mesmo sem estar ali querendo, mas mesmo assim você se determina a orar.
vá para a missa, né? Está sem vontade de ir para a Santa Missa, vá mesmo assim, porque você sabe quem é Jesus, você sabe da verdade. Então, apesar que teu sentimento não esteja contribuindo, faça a si mesmo, se determine ao bem, ao belo e à verdade. Então, e ler a palavra de Deus, louvar, escutar, cantar para Deus é umas ferramentas eficazes para combater o desânimo, tá? A tentação do desânimo. Então, a gente vai ver, né, a esperança aqui. A gente pode pegar aqui a palavra que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. É como está escrito, coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É como está escrito, coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, a esperança é justamente essa espera dos bens prometidos, né, por Deus. Essa espera do cumprimento, né, do céu, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né, do céu. Então, a última virtude teologal é justamente a caridade, o amor. São Paulo diz, né, que no final dos tempos tudo irá passar, a profecia irá passar, né, os dons irá passar, menos o amor. A fé irá passar, a esperança irá passar. Porque a fé, uma vez que nós estamos lá no céu nós não precisamos mais da fé, porque já tá ali sendo cumprido tudo, né? Tudo está realizado. E nem precisa mais esperar mais nada, porque o céu é justamente o cumprimento, né, da nossa esperança, justamente a concretização da nossa espera. Só lá no céu restará o amor, a caridade, o amor aqui perfeito, né, o ágape. Então, lá no céu nós vamos amar a Deus perfeitamente. E quanto mais a gente ama, mais Deus nos dá o desejo de amá-lo, e é uma fonte inesgotável de amor e de felicidade. Porque o nosso coração, a nossa alma foi feita para o amor e para amar. Então, quando a gente realmente estiver lá no céu, a gente vai amar perfeitamente, sem nenhum apego a nós mesmos e qualquer outra coisa, porque só Deus vai bastar, só Deus basta. Então, nós iremos ter essa felicidade que nosso coração tanto deseja, tanto almeja, né? Que aqui na Terra, devido ao pecado original, né, a gente tende a procurar a felicidade nos bens passageiros, né? São como distrações. Na verdade, a nossa felicidade, nosso coração deseja o céu, deseja Deus. E lá no céu, tudo isso será cumprido. Então, nós vamos amar muito, muito, muito a Deus, e Deus irá nos amar muito, 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 muito. E quanto mais nós amarmos, mais Deus vai colocar o desejo de amá-lo. E assim, essa fonte inesgotável de amor e de alegria e de felicidade. Né? Como Jesus fala, lá não vai haver nem choro e nem ranger de dente. Lá vai ser tudo irá passar. Né? Não vai haver mais tristeza, mais lágrima, não vai haver nada de ruim. Lá vai ser tudo perfeito. Mas uma perfeição realmente perfeita, porque vem de Deus, né? Então, as virtudes, ela é muito importante, porque Deus Pai fala para Santa Catarina de Sena, lá no livro O Diálogo, que as virtudes é como aquela parábola, né, que Jesus conta do empresário, né, que vai para uma viagem, que está lá em Mateus 25, vai para uma viagem e chama alguns funcionários e dá alguns talentos, né, uma quantia em dinheiro, e manda eles trabalharem para multiplicar esses bens, esses talentos, né? E a gente vê que tem lá uns que ganham 5 e multiplicam, ganham mais 5, né?
e outro que ganha 1 ficou com receio, ficou com preguiça, ficou com medo, né? Não foi audacioso, foi fraco e não multiplicou o bem e enterrou o bem. Aí quando, né, vem o senhor, né, o empresário lá, e questiona ele e chama a atenção, repreende ele por ele não ter tentado multiplicar o bem. E toma dele, né, aquilo que foi lhe dado, né, que foi entregue para ele. Então, Deus Pai fala que para Santa Catarina de Sena que justamente esses talentos são as virtudes, né, são os bens que Deus quer que a gente adquire cada vez mais. Vai multiplicando as virtudes em nós. Tanto que para um santo, né, para iniciar o estudo, para declarar se aquela pessoa, né, foi santa, é santa, olha-se as virtudes, né? Então eles vão analisar, estudar se eles tinham as virtudes adequadas para ser dito de santo, né? Então, Deus Pai fala para Santa Catarina de Sena, aqui no livro O Diálogo, algo muito interessante. No mesmo sentido, o egoísmo, então, né, essa falta de amor, essa falta de caridade, é só pensar em nós mesmos, olhar para o próprio umbigo, né, e não estar atento às necessidades do outro. Então Deus Pai fala para Santa Catarina de Sena. No mesmo sentido, o título está aqui, é no homem que se ama a Deus. É no homem que se ama a Deus. No mesmo sentido, o egoísmo, que é a negação do amor pelo próximo, constitui-se como razão fundamental de todo o mal. A razão fundamental de todo o mal. Ele é a raiz dos escândalos, do ódio, da maldade, do prejuízo, causados aos outros. O egoísmo envenenou o mundo inteiro e fez adoecer até a hierarquia da igreja e o povo cristão. Então a gente vê aqui que Deus fala para Santa Catarina de Sena, né, o mal que é o egoísmo. E a gente vê aqui lá nos apóstolos, né, no início lá da comunidade cristã, eles eram elogiados e admirados pela caridade, um para com o outro, né? Eles ficavam admirados das pessoas e as pessoas até se convertiam ao ver isso, né? Falavam assim, vejam como eles se amam, porque eles se ajudavam mutuamente, ninguém lhe passava necessidade. Então a gente vê hoje que realmente o egoísmo, né, está reinando em nossos corações. E também ele fala aqui, quem me ama procura ser útil ao próximo. Nem poderia ser de outra maneira, dado que o amor por mim e pelo próximo são uma só coisa. Tanto alguém ama o próximo quanto me ama, pois de mim se origina o amor do outro. Então a gente vai ver aqui, né, que os santos, eles tinham um amor muito grande pelas pessoas, em especial pelas almas, né, para converter as almas, para levar as almas para o céu, para levar as almas a conhecer a Deus, conhecer a verdade. Então, os santos, eles eram pessoas, né, que não tinham, né, egoísmo, pensavam no outro, sacrificavam-se pelo outro, né. Tem até uma história verídica, né, eu infelizmente não lembro o nome do santo, né, mas era um santo missionário, que ele dizia, né, diga para as pessoas que naquela ilha, né, há tesouros. Com certeza as pessoas iam fazer de tudo para atravessar o mar e chegar à ilha e pegar um tesouro. E ele dizia, né, diga para mim que lá há almas, que eu vou lá, eu atravesso o oceano a nado e vou resgatar, salvar aquelas almas, pregar, né, evangelizar aquelas almas. E tanto que ele realmente, né, foi para uma ilha e cuidar dos leprosos, né? Lembrando que antigamente os leprosos, eles eram excluídos pela sociedade,
eram desprezados, eles morriam, não só pela doença, mas morriam de fome, de sede, porque não tinham quem os auxiliar, né? E ele foi realmente para uma ilha e ficou lá cuidando dos leprosos, pegou lepra e morreu leproso, mas doou, né, a sua vida por amor às almas. Negou a si mesmo, né? Então, Deus Pai fala para Santa Catarina de Sena: quem se apaixona por mim jamais cessa de trabalhar pelos outros, de modo geral ou particular, com maior ou menor empenho, segundo a disposição e o benefício do benfeitor. Então, quem se apaixona por Deus jamais cessa de auxiliar, né? Prestar ajuda, auxílio ao outro. Então, e Deus também fala para Santa Catarina de Sena que Deus, ele sendo, né, todo-poderoso, ele poderia em cada pessoa, colocar tudo que a pessoa precisasse, né? Toda a inteligência, todo o conhecimento, toda a capacidade, não só intelectual, mas também física. Mas ele fez ao contrário, ele fez que cada um precisasse um do outro, para que nós fôssemos obrigados a auxiliarmos mutuamente, né? Então, é a lei do amor, né? Nós temos que nos auxiliar mutuamente. O amor por mim se consuma no amor pelo próximo. Quem ama o próximo já observou a lei. O amor por mim se consuma no amor pelo próximo. Quem ama o próximo já observou, né? Já cumpriu a lei. Então a gente vê aqui esse mandamento, né? Amar o próximo, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, a nossa lei é a lei do amor, né? Então, a gente deve tentar vencer o nosso egoísmo. Muitas vezes nós somos egoístas, né? Então, tentar olhar para o próximo. Então, é até uma ferramenta de felicidade. Quanto mais nós estamos focados em nós mesmos, em nosso umbigo, né? Só tá olhando para o nossas dificuldades, né? Nossas limitações, é uma arma poderosa para a tristeza, né? Então, quanto mais a gente tira o nosso olhar de nós mesmos e olha para o próximo, para as suas necessidades, o que eu posso auxiliá-lo, né? Nos alegra, nos traz leveza, nos traz cura. Então, a gente vai pegar aqui também uma passagem bíblica, né, que está em Colossenses 3, versículo 23. Eu estava vendo lá numa postagem do professor Felipe Aquino, ele falando justamente dessa busca das coisas do alto, né? Até como o Padre Léo falava, né? Buscar as coisas do alto, né? Como acho que São Paulo falava isso, né? Então, tem aqui uma frase que o professor Felipe Aquino postou, né? Acho que era de São José Maria Escrivá, ou outro São José Maria, não lembro agora qual era o São José. O mundo se transforma quando cristãos comuns fazem coisas comuns com coração extraordinário. O mundo se transforma quando os cristãos comuns fazem coisas comuns. Trabalham, né? Fazem compras, passeiam, cuidam da família, com um coração extraordinário. Então, lá em Colossenses 3, versículo 23, tudo que fizestes, fazei-o de boa vontade, como quem faz pelo Senhor e não pelos homens,
sabendo que recebeis do Senhor a herança do céu, como recompensa. Servi a Cristo, Senhor, porque aquele que comete injustiça receberá segundo o que fez injustamente. Não há acepção de pessoas diante de Deus. Então, ele nos chama aqui a fazer as coisas da melhor forma, né? A servir ao outro, né? Tendo assim em mente que nós não estamos servindo somente aquela pessoa, que muitas vezes, né, aos nossos olhos não merece. Mas estamos fazendo por amor a Deus. Então, é servir a Deus na pessoa, no próximo. Então, é isso, caríssimos irmãos. Vamos buscar adquirir as virtudes. É fundamental, né? São esses bens preciosos, são essas moedas, né, que vai contribuir para a nossa salvação, né? Como Deus Pai fala para Santa Catarina de Sena, que as virtudes são como esses bens que nós devemos multiplicar em nossos corações. Tá bom? Fiquem com Deus, um abraço.